Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, trabalho, amor, arte é vida. Tudo deve ser feito com prazer e alegria. Esses são alguns dos lemas de vida do nosso convidado de hoje no nosso DNA. Nascido em São João del Rei, no interior de Minas Gerais, tem 69 anos e muita história para contar. É formado em administração nos Estados Unidos, mas foi através da arte que ele se realizou profissionalmente e pessoalmente. São mais de 20 prêmios conquistados, 60 exposições individuais no Brasil e no mundo e 5 livros publicados. Sua obra está representada em diversos e importantes acervos do Brasil e do exterior. Estamos recebendo no DNA o artista plástico Fernando Pacheco. Boa noite, Fernando. Prazer em vê-lo aqui. A gente que conhece de perto, conhece parte daqui da sua história. Temos lá vários quadros seus, um bom colecionador de você. Bem-vindo. E você de São João del Rei, né? Trouxe aí, nesse invólucro aí, trouxe um DNA, o que já veio aí, esse lado artístico já veio com você, já veio por dentro aí, junto com o que circula nas veias aí? Alegria participar, muito prazer grande estar aqui com você e com os telespectadores. Né? Eu não entendo de genética, mas esse DNA eu poderia dizer o seguinte, nas veias de um homem comum, corre um sangue viciado em arte. Opa, isso aí, herdou o quê? De pai e mãe? Já tinha alguma... Pai e mãe já tinham alguma vocação? Minha mãe fazia uma pintura assim de prendas, né? Pintava um paninho aqui, uma coisa ali. Depois eu tive uma irmã que pintava também, fazia... Lá em São João? Não, mais aqui em BH, que a gente veio para BH muito cedo ainda, né? Nós saímos de São João del Rei. Como é que chama a mãe? Minha mãe é Zaira. Zaira. Então ela pintava alguma coisa, uns paninhos. Tinha sempre um material de pintura por ali. Depois uma das minhas irmãs pintava, fazia cópias, adorava os pintores impressionistas, fazia cópias. São quantos filhos? Então, primeiro o pai, você não falou o nome do pai. Como é que chama o pai? Meu pai, Manuel Francisco Pacheco. De São João também não? Não, meu pai é carioca. Só nasceu lá? Meu pai é carioca, minha irmã mais velha é carioca, a segunda irmã é gaúcha e nós somos 4 de São João del Rei. E meu pai, assim, ele não era artista, digamos assim, mas ele comprou um Cinca roxo. Essa coisa do carro ser roxo, eu acho que ele tinha uma veiazinha já pegou artística. Aí. E daí, quem sabe, você saiu do Cinca Fulcão aí, e foi para Formiga? Como é que foi? Já estava em Formiga, não? Não, Formiga é o seguinte, quando nós saímos de São João del Rei para vir para Belo Horizonte, nós fizemos um pit stop na cidade de Formiga, porque minha mãe era de lá. Então nós passamos lá assim, uns 6, 7 meses. Eu saí de São João del Rei com 5 anos de idade. Fizemos esse pit stop em Formiga. E em 1955, eu sou de 49, com 6 anos de idade, eu já estava aqui morando em BH. E eu tive essa crise de identidade, porque eu morei a vida inteira em BH e não era natural daqui. E era natural de São João del Rei, mas não morei muito pouco tempo lá. Depois, simultaneamente, no mesmo ano, eu tive a alegria de receber, de fato, a cidadania das duas cidades. Bacana. Porque fizeram a festa para mim, eu fiz uma exposição lá em São João del Rei, no Memorial Tancredo Neves. A cidade me deu presente, me levou para jantar e eu ganhei a cidadania de fato. E Belo Horizonte ganhei o título no mesmo ano de cidadão honorário. Mas as lembranças da infância foram marcadas em Belo Horizonte? Foram marcadas em Belo Horizonte? Muito, apesar de sair de São João com 5 anos de idade, o que me marcou mesmo profundamente foi São João del Rei. E depois aqui em BH eu tive uma infância e tudo aí. Você chegou aqui hoje falando em peão. Peão era onde? Rodava aqui ou em São João del Rei? Não, São João del Rei. Eu nasci na parte histórica, na parte antiga, e perto da Igreja do Carmo, do cemitério do Carmo. Então passava aquelas procissões e as luzes, as sombras projetadas nos sobrados, aquelas mulheres passavam com velas. Isso me marcou muito. Essa coisa. Mas dos pais, como você falou ali, só da mãe mesmo que você herdou alguma coisa. Minha mãe fazia umas pinturinhas, umas coisas assim, como hobby. E meu pai, assim, ele comprou 2 poltronas, aquela poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Então, assim, ele tinha um gosto, colecionava selos, então ele tinha um gosto, assim, gosto muito especial. Mas quando a coisa da arte veio para mim, quer dizer, isso começa na infância, desde que eu comecei a criar um mundo paralelo, que
que eu conversava com figuras invisíveis, com amiguinhos que ninguém via. Então, Guilhermes aí? Você tá... Não, eu criava. Estava na aula, em vez de eu estar prestando atenção na aula... Estava desenhando ali. Eu estava desenhando ali, estava conversando, inventando coisas. Então, eu acho que o mundo da arte, ele começa a invadir a gente. Não que a gente procura ser artista, mas esse mundo misterioso de outras dimensões começa a tomar posse da Mas gente. isso vem o quê? Isso é o DNA? Vem da imaginação? Vem de quê? Vem do berço ou não vem? Olha, isso vem... Do berço não é, porque você falou. Do berço não é. Só os 5 fazem. Mas que já é muita coisa, né? Mas eu imagino o seguinte, esses milhares de séculos, anos, milhões de anos que vem a civilização, os humanos, e depois que a gente passar, vão ser mais milhões de anos sem a gente aqui. Então, essa breve existência que a gente tem aqui, eu acho que a gente tem que estar conectado com intuições, com outras dimensões, com meditação. Arte, eu acho que é o melhor caminho para você buscar o autoconhecimento. Tem sintonia com a espiritualidade, você acha ou não? Tem com a intuição, muito com a intuição. Então, em vez da gente raciocinar o tempo todo dentro de uma lógica, de uma racionalidade, a gente está sempre conectado, mentalizando algo, e essa intuição faz tudo acontecer. Tá, ok. Dentro da família, você tinha falado 4 irmãos aqui. A Fantinha está informando que você teve mais um irmão, são 5? Eu tenho 5 irmãs. Eu sou o único. Dentro disso. Vocês tiveram uma educação rígida? Tivemos uma educação rígida. Todos? Eu estudamos. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, estudei em colégio de padre, essa formação bem clássica, né? Bem rígida. Bom aluno ou ficava lá desenhando só os nomes lá atrás? Não dá para ser bom aluno. Quer dizer, o professor de vez em quando jogava lá um menino. Porque eu vivia nesse mundo, né? Nesse mundo inventado por mim mesmo. E como é que você conseguiu? Você formou em quê? Você falou que foi... Olha, eu fiz o primeiro vestibular único da Universidade Federal, eu fiz para engenharia metalúrgica. E passei direto, porque eu tinha uma formação muito boa, apesar de não ser esse bom aluno no sentido que eu não estava ligando para a matéria de aula, de nada disso. Eu já estava no mundo da arte há muito tempo, no mundo da lua há muito tempo. Mas, como a formação do colégio, mesmo não sendo um aluno daqueles aplicados e tal, o colégio era muito bom, eu passei no primeiro vestibular único da Federal. Cursei engenharia metalúrgica e tal, sabia tudo de química, essas coisas todas, mas fiz aquele primeiro cursinho Pitágoras, quando ele estava começando com o cursinho Pitágoras e tal, eu fiz esse cursinho e passei na Federal. E aí eu já, no meio do caminho, aí eu pintava o tempo todo, eu entrava para o meu quarto. Mas depois você fez administração? Depois eu fiz pelo seguinte... Aqui? Fiz aqui. Eu fiz pelo seguinte, eu já estava pintando, aí minha vida já estava assim, eu estava meio Van Gogh, assim, pintava no quarto que eu dormia, minha mãe rezava para eu não morrer, porque eu comia ali, dormia, cheiro de pintura, cheiro de tinta a óleo, e eu pintando o tempo inteiro, era uma coisa absurda. E quando eu senti necessidade de ter o meu dinheiro, e eu era absolutamente desconhecido pelo mercado de arte, essas coisas todas, e eu não tinha frequentado escola de arte, né? Não frequentei escola de belas artes, nada disso, que é o famoso autodidata, né? Então, eu achei que eu devia formar em alguma coisa para ter um trabalho paralelo. E vi no jornal que estava anunciando um curso de administração de empresa, eu fui lá, passei, chama ICES, Instituto Champagnat de Estudos Superiores. E era pertinho da minha casa, vizinho, ali onde era o Colégio Sacré-Cœur, na Rua Palmeiras. Então eu formei, mas nunca exerci nada. Mas a arte já estava te consumido, literalmente? Literalmente. Já estava tomado. Mas aí, quando eu me formei em administração, a minha carreira, então,
já estava decolando, já mandava obras para salões, já ganhava uns E aí prêmios. o quê? Aí foi uma carreira, foi meteórica, galerias, além, vários museus, aí como é que foi? Eu tenho a alegria de dizer, porque geralmente as galerias trabalham com perfis diversos, né? Galerias que trabalham com uma arte mais construtivista, outra com a arte assim, outra mais com escultura. Eu tive a alegria de expor em todas as principais galerias de Belo Horizonte, Sem atrito? Geralmente tem muito artista que tem atrito com galeria. Não, sem atrito, numa boa. Eu expus em todas as principais galerias de Belo Horizonte, então, individualmente. Na M, na Manel Macedo, na Colância, que é da Beatriz Lemos de Sá, no Orlando Lemos, quando tinha Objetaria Belizar, e assim por diante. Expus em todas e frequentei todos os salões de arte, daqui de Minas e de fora de Minas Gerais, do MAN do Rio de São Paulo, participei do Panorama da Pintura Brasileira no MAN de São Paulo, no MAC, na Pinacoteca de São Paulo, e a minha pintura passou pelos mais importantes críticos de arte do Brasil, que na época era uma coisa muito rígida, essa coisa dos salões de arte. E aí você viu que você estava, de repente, tinha um reconhecimento, né? Como é que você lidou com isso? Eu não prestava muita atenção nisso, porque a coisa era muito rápida, eu nunca parei. Processava aí? Porque a minha principal linguagem é a pintura, então, da mesma forma que as pessoas... você tem o jornalismo, a linguagem literária, jornalística, para mim era pintar o tempo inteiro. Então eu não tinha muito tempo para ficar comemorando essas coisas. Tá. Mas tudo está registrado, né? Essas passagens e realmente... Tem algumas obras que a Fandinha está chamando aí suas, dá uma leitura para a gente aí. Essa é uma pintura que eu realizei em Miami no ano passado, que eu fui para lá e fiquei num estúdio pintando. Isso é da série Quarto de Brinquedos. O que eu chamo sempre essa formação, onde parece uma família, tem a figura masculina, a figura feminina, do pai, da mãe, da criança, mas tudo é metáfora. Esse Quarto de Brinquedos, na verdade, é todo o universo. Os brinquedos são as demais... a sexualidade, o erotismo, a espiritualidade, a morte, são as coisas da vida do existencial humano. O pianista, que é um personagem que sempre aparece em vários quadros. Aparece em vários quadros, é uma metáfora daquela coisa, uma provocação do olhar para dentro de nós mesmos. Por causa do pianista cego, que é o Ray Charles, que criava imagens que ele mesmo não podia ver. Cabe um rótulo para tal? Rótulo? Um rótulo para um estilo um estilo que você usa. Sim, tá. Como tem o expressionismo, isso, aquilo. Um estilo próprio. Eu acho que no caso aí, é o pachequismo. Pachequismo. E os prêmios, muitos prêmios aí também, né? No início da carreira, os prêmios me salvaram muito, porque eu não tinha o conhecimento ainda pelas galerias, por essa coisa. Então, havia os salões de arte nos quais os artistas podiam se inscrever e ali havia uma seleção e premiação. Então, eu enviava meus quadros para esses salões e a comissão, então, de seleção selecionava e depois premiava. E nessa época, os prêmios que eu recebi, que eram em dinheiro, prêmio aquisitivos e tal, isso foi, então, garantindo ali a minha confiança que eu poderia comprar minhas tintas, meu material e continuar trabalhando. Antes de falar do exterior, você tem um colega, você sabe quem que é, que dizia que o artista, além de criar, ele tem que se embalar e se vender. Você reza nesse terço aí? Ou não? Primeiro, eu sei quem falou isso, né? O nosso Lender. Um abraço, Paulinho. Então, eu acho o seguinte, eu já fui até muito, já percebi que eu já fui criticado exatamente por, digamos assim, ser uma pessoa muito presente porque eu acho que artes plásticas é uma arte muito solitária. Por exemplo, os grupos de teatro, banda, música e tal, geralmente são feitos em grupo.
E o artista plástico, quando ele não tem um ateliê coletivo, essa coisa toda, que é o meu caso, é um trabalho muito solitário, muito solitário. Então, quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito de interagir com outros gêneros de arte. Sim. Então, assim, com música, já fiz pintura para capa de disco, para cenário, para peça, para coisa, Então, eu gosto muito de interagir. E aí a coisa vai acontecendo no sentido de que uma coisa puxa a outra. Negócio. Então. Negócio. Então, agora, essa... O auxílio é digníssimo. Atrás de um grande homem, uma grande mulher. Quem que é a sua mulher? Que está lá, quem que é ela? A Nina, né? A Nina. Sempre te ajudando comercialmente. A diretora, Nina Pacheco. Tá. Vamos andar aqui. E para o exterior, como é que foi o pulo daqui? Pois é. Minas, Brasil e exterior. Pois é, então essa coisa de embalar e tal para coisa, eu não estava pensando nisso, mas eu estava pensando em desenvolver a minha linguagem bem a fundo e buscando e tudo que eu teria que dizer em termos de arte e tal. E isso cria uma sinergia, aquilo que eu estava te falando de você estar conectado por intuição em outras dimensões, cria uma sinergia invisível, mas que existe isso. E eu, no meu ateliê aqui, na Pampulha, vem um oriental de Taiwan, e que depois nós subimos da história. Ele fez uma visita a uma exposição do Picasso na Europa, e ele, como mecenas de arte, ele era patrocinador do balé de Taiwan, essa coisa toda, ele queria um artista, na fala dele, ele queria como se fosse um Picasso. Mas acho que a Fantini tem imagens aí, não tem? Você trouxe, Fantini? Tem. Mas ele queria, então, um artista ainda trabalhando e tal. Aqui já... Vivo. Não aqui, isso é no Japão. No Japão, no Japão, Mas esse meu produtor veio, então, a Belo Horizonte. Ele me descobriu pela internet, veio a Belo Horizonte. Quando desceu no aeroporto de Confins, viu o meu painel, aí ele ficou extremamente envolvido com a minha pintura. E visitou meu ateliê, dali ele já adquiriu várias pinturas de grande formato, para uma exposição na Nova Zelândia. Ele levou tudo para a Nova Zelândia, eu fui. Temos imagens? Deve ter alguma coisa. Não? Então, de maneira que ele levou esses quadros e eu fui para a Nova Zelândia também e fiquei instalado no ateliê e criei outras obras lá, fizemos uma grande exposição lá e eu fui 2 vezes no mesmo ano para a Nova Zelândia, inaugurei uma grande exposição, depois no ano seguinte voltei, fiz uma exposição em Taipei, Taiwan, tudo com o mesmo produtor. E na abertura dessa minha exposição em Taipei, foram embaixadores de 10 países, foi uma coisa muito importante. Depois foi Japão e na China o Ministério da Cultura chinês adquiriu 3 pinturas minhas para o acervo oficial deles. Então, a coisa foi acontecendo assim de maneira muito rápida. Vamos seguir aqui. Você tem aqui, em Belo Horizonte, foi criado um centro de arte, Fernando Pacheco. Isso. Fala um pouquinho. Isso com o dinheirinho que eu ganhei lá, com essas exposições e tudo, inclusive esse meu produtor, ele que cuidava dessa coisa toda. Então, esse negócio de embalar e tal para venda, eu tratava do meu ateliê, da minha pintura. Quem tratava dessa embalagem para venda e tal era o produtor. Inclusive, na revista da Sotheby's, da Casa de Leilões Sotheby's, saiu de página inteira um Mondrian e do lado, página inteira, um quadro meu. Então, ele trabalhava para isso. E com esse dinheirinho, então, que eu ganhei lá, o que eu fiz? Ampliei o meu ateliê e criei o centro de arte lá na Pampulha. Livros aqui, na mesa, né? São livros também. Esse já tem um tempo, escrito pelo Jacob Klintovitz, e esse livro, Fogo e Pátina, ele tem outros textos do José Eduardo Gonçalves, tem texto do Márcio Sampaio, e ele já tem um tempo, esse livro é de 2007, mas ele traz aqui um número grande de pinturas, né? E documenta um pouco São 5 livros, né? Depois dá um zoom aí. Né? Já são 5 livros. É isso? 5. Tá, ok. E tem o outro que é o Fernando Pacheco Depoimento, do Circuito Atelier. Tem o Fernando Pacheco, Os que Têm Olhos.
E esse aqui é o Fernando Pacheco, O Papel do Artista, escrito pela Vera Casanova. Tá. É um livro onde as obras todas são, cujo suporte é o papel, ou o papel é o próprio objeto de arte. E é uma coisa de duplo sentido. O papel do artista literalmente obras em papel, mas teria o artista algum papel a desempenhar na sociedade, politicamente, socialmente falando? Tá. E o G11? O G11 eu tive a honra e a alegria de ser convidado na época, o presidente do grupo era meu colega, artista plástico também, o Ivo de Granato, infelizmente faleceu recentemente. E o Granato, então, me convidou para entrar para esse grupo, o G11. Basicamente, eram artistas do eixo Rio-São Paulo, lá do Rio, o Luiz Áquila, e de São Paulo é o Cláudio Tosi, o Baravelli, o Aguilar, são esses artistas da minha geração. E eu era o único fora desse eixo Rio-São Paulo. Aí fizemos exposições internacionais no Chile, tudo isso, né? Mas com a morte do Granato, infelizmente, o grupo acabou. Próximos passos do Fernando? Próximos passos... horizonte aí. Pois é, próximos passos é o seguinte. Está sendo feito 2 filmes documentários sobre a minha trajetória artística, né? Um deles pelo Fernando Batista, da Noir Filmes, então já está em fase assim, de finalização, e o outro pelo Hernani Alves, um jovem cineasta que está fazendo um filme também sobre Helena Jobim, irmã do Tom Jobim, de maneira que ano que vem, então, esses filmes devem ser lançados aqui em Belo Horizonte. Eu vou chamar o intervalo comercial, a gente volta aí com mais histórias do Fernandão. Beleza. Dale, garoto! Bem, de volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Fernando Pacheco, que faz e acontece como faz, não só na pintura, em livros, em exposições, enfim, é gente nossa aí das Gerais, entre montanhas, para muito além aí de Minas, do Brasil. Parabéns aí. Vamos continuar aqui. Eu queria saber se falta algum incentivo, você sente falta algum incentivo em Minas ou no Brasil, exatamente para o artista? Claro que sim. Claro que sim. Então, nós vimos aí há pouco tempo falando sobre Lei Rouanet, essa coisa toda. Então, os artistas que estão mais próximos dessa história, do eixo Rio-São Paulo e tal, a gente vê que tem mais facilidade, não, eles não têm culpa de nada. A dificuldade é aqui, então. Mas estão perto. A dificuldade muito aqui. Então, assim, o que eu vejo, artistas consagrados e são contemplados com essa coisa de patrocínio, de lei e tal, e artistas hiper talentosos, né, jovens que estão iniciando, têm uma dificuldade enorme para poder colocar solo mais fértil lá. E Belo Horizonte é uma cidade extremamente rica, fértil em todos os gêneros de arte, em teatro, música e artes plásticas e dança e tudo mais. E é uma cidade que, por exemplo, precisava ter muito mais investimento, museu disso, abrigar o Clube da Esquina dignamente. Manda as vibrações suas aí que vão abrir os seus horizontes. E museu de artes plásticas, onde a obra física dos artistas mineiros estivesse reunida ali. Então não tem isso aqui, está perdendo tempo Belo Horizonte mesmo. Vamos lá. Você falou, falamos da Nina, né? Casado há quantos anos? 37 anos. 37 anos. Tem filhos? 2. Olha, cadê os filhos? Olha os filhos ali, olha. A família está ali. É o Nando e o Du. É o Eduardo Ladeira e o Eduardo Ladeira, o Ladeira é da Nina. Ele assina Eduardo Ladeira para não ficar na minha cola, porque ele é músico, é artista também. O Fernando e Eduardo. Qualidade do Fernando. Agora vá para o vamos lá. Qualidade suas que você vê. Qualidade minha? Minha? Minha qualidade, eu acho que a minha qualidade é ter humildade para eu falar que eu tenho mais defeito do que qualidade. Tem defeito, tá na próxima pergunta aí, né? Qual é o defeito, Fernando? O meu defeito é achar que eu tenho muita qualidade. O que te tira o sono, Fernando? O que me tira o sono é não conseguir dormir, sabe? Mas aí, alguma tensão aí na cabeça, aí, no coração? Não. Às vezes a vontade de realizar uma pintura que veio na minha mente e o medo de perder aquela imagem, isso às vezes me tira o sono,
porque eu já levantei muito da cama para ir para o ateliê pintar de madrugada. Hoje eu não faço. Já vi esse filme. Você falou em medo, a próxima pergunta seria sobre o medo. Tem medo de quê? De avião. Não, pegou na mão de alguém por medo de avião? A primeira vez que eu viajei de avião, por incrível que pareça, foi para encontrar o Belchior e segurar na minha mão pela primeira vez, eu indo para encontrar o Belchior em São Paulo para fazer curadoria dos desenhos dele que ele fazia, gostava de pintar e tudo. Religião tem? Olha, aquela coisa de medo, eu vou voltar e responder sério. O único medo que eu tenho é não ver a minha família feliz. Meus filhos, a maior alegria para mim é ver realmente meus filhos realizados. E que lição que você deixa para ele? Lição? Bom, eu gostaria muito de voltar no tempo e dar a lição seria exemplo. E viver de uma outra maneira. E a maneira de viver ser um ótimo exemplo para eles. Porque, na verdade, eu estava me conhecendo quando eu tive o primeiro filho, logo que eu casei, e a pintura era muito forte em mim, eu passava o tempo inteiro pintando e tive pouco tempo, então, para me dedicar para eles. Eu dedicava mais na busca da minha linguagem e tudo, e a Nina que assumiu mais essa coisa de passear com eles e levar para o futebol, para a natação e tal. No jazigo, o que você iria sugerir que escrevesse ali depois que você fosse? Partisse para outra etapa aí? Olha, eu acho que, como eu te falei no início da conversa, aqueles milhões de anos sem a gente e os milhões de anos que vão, depois que a gente passar, que vão existir sem a gente, eu acho que eu busquei a essência do meu existir através da arte. A arte é diferentemente da religião, que fica punindo às vezes e tal, a arte é libertação, é liberdade de expressão. Escreveria isso, então? Escreveria o seguinte: uma pessoa que buscou incansavelmente a verdade e a alma dentro dela. Para terminar, em poucas palavras, quem é Fernando Pacheco? Fernando Pacheco é um artista. Eu não tenho vergonha mais de escrever quando eu chego no hotel, a minha profissão, artista. É um artista, e entenda a palavra artista na acepção mesmo da palavra, no seu maior grau de importância. Um quadro nem sempre é arte. Um quadro é um quadro. Pintura, arte é outra coisa. Então, Fernando Pacheco, um artista que pintou demais. Parabéns, valeu, tudo de bom para você, parabéns. Demais no sentido de muita coisa, pintou muita coisa. Dale, garoto, parabéns, Tá valeu, bom, valeu. Obrigado.